Cristo que foi, aleluia, imolado por nós na cruz do Calvário. O vinho representa o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico aqui diz que antes da festa da Páscoa, aleluia, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que o seu momento de deixar esse mundo e partir de volta para a sua glória, de onde ele veio, aleluia, ele teria que voltar para a sua glória eterna, aleluia, e ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Jesus, ele participa da festa da Páscoa, a última Páscoa e também a última ceia que ele participou com seus discípulos na terra antes dele partir para a glória, antes dele subir ao Calvário, antes dele preso, antes dele ser julgado, condenado, aleluia, morto na cruz, ele participa da ceia da Páscoa judaica, juntamente com os seus discípulos, aleluia. Jesus, ele chama, lá no capítulo 22 de Lucas, versos 7 a 11, ele chama Pedro e João, louvado seja Deus, para irem a Jerusalém, e quando eles chegassem em Jerusalém, eles iam com uma incumbência de realizar os preparativos da Páscoa, aleluia, para que Jesus, juntamente com seus discípulos, pudessem, aleluia, participar da Páscoa judaica. E nos diz a palavra do Senhor, que Jesus disse a eles: vocês vão a Jerusalém, e quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, e quando vocês encontrá-lo, perguntem a ele: o mestre te diz, aleluia, o mestre manda lhe dizer onde está o aposento, o cenáculo, o local que ele realizará a Páscoa com os seus discípulos. Jesus disse a João e a Pedro: e ele vos mostrará um cenáculo todo mobilado, ali vocês farão os preparativos da Páscoa. E eles foram, encontraram aquele cidadão que carregava um pote de água, aleluia, um jarro com água, louvado seja o nome do Senhor. E eles foram preparar, aleluia, o local para os preparativos da Páscoa. E eles prepararam o local, encontraram o local, e eles tinham que comprar o cordeirinho da Páscoa para ser sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham que também preparar a água para lavar as mãos, para lavar os pés. E eles tinham que preparar também o vinho que fazia parte da Páscoa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eles tinham também que organizar, deixar tudo organizado. O vinho, aleluia, os cálices com vinho, para aquele momento da Páscoa, a qual eles estariam participando com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali eles foram, organizaram, deixaram tudo organizado. E chega o momento que Jesus Cristo participa
daquele grande banquete ali, da cerimônia da Páscoa. A cerimônia da Páscoa não era uma cerimônia tão simples. Aleluia! A festa da Páscoa era uma cerimônia um pouco extensa. Ela poderia ir até umas altas horas da noite. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. O Cordeiro da Páscoa, ele tinha que ser imolado. E aquele Cordeirinho da Páscoa, aleluia, ele tipificava, aleluia, o próprio Cristo Jesus, que morreria, aleluia, pelo seu povo, morreria pela igreja, morreria por nós, pela igreja que estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro da Páscoa lá do Egito, da primeira Páscoa lá no Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo, está a história da primeira Páscoa. Louvado seja Deus. O Cordeirinho, ele teria que ser, aleluia, preso no dia 10 do primeiro mês do calendário judaico, no dia 14 à tardinha, ao pôr do sol, o cordeirinho tinha que ser imolado, e o sangue daquele cordeiro seria colocado nas vergas das portas. Louvado seja Deus, porque à meia-noite o anjo ia passar por toda a terra do Egito. Louvado seja Deus. E quando o anjo da morte, o anjo destruidor, passasse pela terra do Egito, louvado seja Deus, a casa que houvesse a marca do sangue, ele não entraria, mas ele passaria por cima. Louvado seja Deus. A minha casa, a sua casa, a nossa casa, até hoje tem que ter a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. A Páscoa, aleluia, louvado seja Deus. A Páscoa realizada no Egito, aleluia, com a morte daquele cordeirinho, do sangue daquele cordeirinho, libertou o povo de Israel, o povo da antiga aliança, libertou. À meia-noite o povo sairia do Egito, participaria da Páscoa. Louvado seja Deus. Calçados os pés, cingidos lobos, louvado seja Deus, porque à meia-noite, com a mão forte de Deus e poderosa, eles sairiam do Egito. Louvado seja Deus para sempre. A Páscoa comemorava-se a libertação do povo de Israel do Egito. Louvado seja Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando ali o sangue dele por nós. Louvado seja Deus, foi a redenção da igreja gentílica. Louvado seja Deus, lá do pecado, a libertação do pecado para a luz de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E na ceia da Páscoa, a última ceia que Jesus participou com seus discípulos, quando Jesus estava naquela cerimônia da ceia da Páscoa, ele levanta-se da ceia, ele tira o seu manto azul, símbolo da realeza, aleluia, símbolo do céu de glória, símbolo da glória dele. Louvado seja Deus. Quando Jesus tira o manto azul, é como se naquele momento ele estava se despindo, aleluia, da sua glória, aleluia, ele se despiu da sua glória, desceu a este mundo, veio a esta baixa terra e se levanta da ceia. Ele tira o seu manto azul, cinge-se com uma toalha ou com um pano,
Louvado seja Deus. Este pano não era tão pequeno. Ele cingiu-se, ele coloca água numa bacia e sai lavando os pés dos seus discípulos. E enxugava com a toalha que ele estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, igreja do Senhor, se Jesus era Senhor, era um mestre, agora ele age como um servo. Louvado seja Deus. Quando ele se cinge com aquela toalha, ele estava se cingindo, aleluia, com uma virtude chamada humildade, que todos nós temos que ter. Servo de Deus tem que ser humilde de coração. Bendito seja Deus. Assim, aprendendo com Jesus, como ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele cinge-se com a toalha, aleluia, ele desce, aleluia, a uma situação de servo. Ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés devido à viagem nas estradas empoeirenta. Louvado seja Deus. E na cerimônia da ceia, ele lavava as mãos, lavava os pés. E Jesus ali faz o papel de um servo. Ele coloca água numa bacia. Louvado seja Deus para sempre. Ele lava os pés dos discípulos. Louvado seja Deus. Quando ele chega perto de Pedro, que ele ia lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor jamais lavará os meus pés. Jesus responde: Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo no meu reino. Louvado seja Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Essa lavagem aqui dos pés era um ato simbólico da purificação espiritual que Cristo, lá na cruz do Calvário, realizaria por mim, realizaria pela igreja, realizaria por nós. Louvado seja Deus. Ele queria lavar os pés de Pedro e Pedro não queria, mas Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tens parte. Meus irmãos, aleluia, nós temos que deixar Jesus nos lavar todos os dias. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. No original grego diz que o sangue de Jesus está nos purificando. É uma ação contínua. Ai de nós, se o poder do sangue de Jesus não tivesse uma ação continuamente. Aleluia, o sangue de Jesus derramado na cruz não foi para purificar pecados lá na época que ele morreu na cruz. Até hoje o sangue de Jesus continua tendo poder para nos purificar, para nos limpar, para nos alvejar. Louvado seja Deus, através do poder da palavra, que é água também. O Espírito Santo faz este processo de limpeza, de santificação, de purificação. Louvado seja Deus. E ele voltará para levar uma noiva pura, adornada e cheia do Espírito Santo. Quem sente Jesus aqui nesta noite? Jesus está aqui. Assim como ele disse para os seus apóstolos: desejei comer convosco, participar convosco desta Páscoa antes da minha paixão.
aleluia, Ele também está aqui, neste culto de ceia, nesta noite. Eu acredito. Por que você acredita, pastor? A promessa dele é infalível. Onde estiverem 2 ou 3 congregados, reunidos em meu nome, em qualidade de meu discípulo, eu estou presente no meio. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus? Ele promete estar presente no meio dos seus discípulos. Outra promessa de Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Igreja do Senhor, eu posso olhar as expressões do apóstolo Paulo a respeito da Santa Ceia. Fazei isto todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o vinho, o cálice. Louvado seja Deus, até que Ele venha. Quando a igreja ceia, a igreja, aleluia, ela está profetizando uma profecia de Jesus Cristo. Fazem isto todas as vezes até que eu venha. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite nós estaremos cercando a mesa do Senhor. Eu acredito que aquele crente fiel, aquele crente membro da igreja, nesta noite deve estar com o coração lavado, com o coração purificado, com o coração santificado pela palavra, pelo Espírito, para cercar a mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, igreja do Senhor, Deus abençoe a todos. Aleluia, minha mensagem é curta aqui nesta noite, devido ao tempo que temos que ter para ceiar. Louvado seja Deus. Mas quando a igreja não ceiar mais na terra, ela vai ceiar no céu, nas bodas do Cordeiro. Aquele que há de vir virá e não tardará. Preparemos-nos todo santo dia para nos encontrar com o Senhor. Ele vem. Quem acredita que Ele vem? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de papai, o céu, na casa de papai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, mas vou preparar lugar. Ele foi, o lugar está preparado. A igreja aguarda a trombeta soar e o encontro com Jesus na glória, encontro com Jesus no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Tem muita gente que se preocupa a respeito da vinda de Jesus. Se eu morrer hoje, não tem problema, se eu morrer também, qualquer jeito, vou participar do arrebatamento. Olha o privilégio dos que morreram com Cristo. Primeiro, os que morreram serão ressuscitados com corpo glorificado. Aleluia, com corpo imortal. Imediatamente os vivos. Aí Paulo diz: juntos subirão a encontrar Jesus nos ares. Tanto faz, pastores, obreiros, eu estar vivo como estar morto, na volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Aleluia. O primeiro fenômeno, a ressurreição dos que foram mortos, estão sepultados em Cristo, com Cristo, aguardando a bem-aventurança da vinda de Cristo. Aleluia. Meus irmãos, na volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, aonde tiver um salvo sepultado no mundo todo, os sepulcros se abrirão. É o último inimigo que disse Paulo que nós venceremos, a morte. Se cumprirá o que está escrito: onde está a morte? Quem me ajuda? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória.
Aleluia, é nessa hora aí que os túmulos se abrirão, nem o poder da morte, aleluia, nem o poder da morte impedirá mais o corpo do cristão ficar no túmulo, porque o corpo sairá, aleluia, o espírito voltará, aleluia, o corpo, aleluia, nós receberemos um corpo glorificado, aleluia, cheio da glória, cheio da unção, cheio do poder. Subiremos a encontrar Jesus nas nuvens. E assim Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus abençoe a igreja aqui no alto da ressurreição. Deus abençoe o pastor Alex. Deus abençoe a sua esposa, a sua família, o ministério desta congregação. Ser pastor não é fácil. Tem que ter chamada, e chamada muito forte por Deus, pelo Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Ninguém entra no ministério, aleluia, se não tiver chamada de Deus. Mas se tiver e vigiar, com certeza teremos vitória. E a vitória será nossa no sangue de Jesus. Quem pode dizer glória a Jesus?